Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Luana Bittencourt. Hoje, o tema da nossa palestra, a nossa conversa com vocês, vai ser sobre o metabolismo de ecossistemas de água e suas aplicações. Então, na verdade, esse tema ele é muito amplo. Nós vamos perceber que, no decorrer da nossa fala, os ecossistemas aquáticos eles se diferenciam pela sua composição e, consequentemente, o metabolismo que vai acontecer nesses ecossistemas variados, eles vão também ter as suas particularidades. Então, iniciando a nossa conversa, nós podemos dizer que hoje a água ela é um componente fundamental de composição dos organismos animais e vegetais. Ela vai ser constituinte de elementos como as rochas, que vão também atuar na natureza como um importante regulador da temperatura e de outros processos também que estão diretamente relacionados com a manutenção da vida no planeta. Então, falar da água, né, desse recurso natural tão importante, hoje é ainda muito, muito atual e muito importante. Então, trouxemos algumas informações da Agência Nacional das Águas tratando justamente dessa utilização desse recurso. Fizemos um paralelo desse uso antes, no presente e no futuro. Então, os dados aí dos slides, eles mostram que há um tempo atrás, esse consumo de água, ele vem crescendo gradativamente, né? E numa projeção para o ano de 2030, esse consumo ele vai chegar a cerca de 24% do que nós temos hoje de números para essa questão da utilização da água nos nossos retirada dos nossos lençóis freáticos. Então, esse consumo hoje ele se dá basicamente por um avanço de todos os processos relacionados à questão do crescimento populacional, o avanço das tecnologias e de processos que requerem essa utilização. E aí eu trouxe para vocês uma imagem que vai distribuir essa retirada desse recurso. Então a gente tem aí um destaque para a irrigação e também um destaque para o abastecimento urbano. Então, o pessoal que costuma trabalhar com a gente lá na pesquisa, no laboratório, geralmente nós desenvolvemos atividades de acompanhamento desses recursos aí em alguns locais em área urbana e também em locais com uma preservação um pouco maior para justamente ter um comparativo de que talvez a ocupação humana ela desencadeie um processo mais acelerado de alteração desses ambientes. Então, para iniciar essa conversa da questão de como funciona um ambiente aquático, nós temos que levar em consideração alguns elementos importantes que vão fazer parte desse processo de estudo. Então, a gente tem aí, eu citei alguns principais, que é a topografia, a geologia, a hidrologia e a climatologia, como outros. Mas esses aí a gente tem um destaque para eles. Então, por exemplo, quando se vai fazer um levantamento de uma determinada área que se quer estudar, é muito importante que você verifique a questão da área do entorno desse local, para que você também veja todas essas condições e saber se há uma influência também desses aspectos na questão da composição desse ambiente aquático. Bom, e aí, dentro desse entendimento, nós podemos dizer que os processos que ocorrem no ciclo hidrológico, que vão ter uma ligação direta com os processos da climatologia,
eles precisam ser observados. E a gente observa que, em se tratando desses ciclos, alguns processos eles são mais peculiares em algumas regiões do que em outras. Então, é necessário que se faça justamente um levantamento daquela região ao longo dos anos para que se consiga detalhar melhor essas informações. Então, vou citar aqui um exemplo. A nossa região amazônica é uma região cuja há uma influência muito acentuada da radiação solar. Essa radiação solar, por sua vez, ela vai propiciar uma ocorrência de alguns aspectos aí desse ciclo hidrológico de uma forma muito mais acentuada que talvez numa região de um clima mais ameno, mais temperado. Então, o nosso clima, por ser um clima mais tropical, né? Então, ele acaba tendo essa influência no ciclo da água e de todos os processos químicos e físicos que vão ocorrer nesse ambiente. E aí, nosso primeiro ponto de partida aí, o nosso início de conversa, seria justamente para ver a questão da hidrodinâmica e hidromecânica, desculpem, desse ambiente, né? Bom, os ambientes, eles têm essa classificação citada por vários autores da área como lênticas e como lóticas. Então, o ambiente lêntico são justamente um ambiente de água parada, que a gente tem alguns representantes aí citados no slide, e esses ambientes, eles vão ter aí uma que a gente chama de uma estabilidade da concentração do pH e de uma baixa concentração do oxigênio dissolvido. Então, o que se percebe nesse tipo de ambiente é que todos os processos, como por exemplo o de estratificação térmica, ele vai se dar de uma forma mais desacelerada, de uma forma que não seja tão presente ali, tão forte, né? Então, esse tipo de reação, ele vai ser desencadeado por correntes que vão acelerar esse processo, né? Fazer essa troca aí de características ao longo dessas zonas no ambiente aquático. E aí a gente tem o outro grupo de ambientes que são as águas lóticas, que são caracterizadas por água corrente, né? Então, esse fluxo contínuo da corrente, ela pode promover, né, uma velocidade maior e, consequentemente, os organismos eles vão ter uma adaptação melhor por conta de que as condições de vida naquele local elas poderão ser mais acessíveis e muitas espécies que ali residem terão uma sobrevida maior do que talvez num ambiente cuja essa corrente ela seja menor. Então, já existem, né, sempre os relatos que ocorrem é que isso é uma razão de realmente proporcionalidade, tá? Então, trouxe só para vocês ilustrações desses dois. Tem muita gente aqui que está começando agora, que se interessa pela linha de pesquisa e que também é curioso na área, né? Então, a gente tem aí uma caracterização visual do que seria essa distribuição de tipos de ambientes. E aí a gente tem uma outra classificação. Essa outra classificação ela se baseia na questão da origem, né? Então a gente tem aí basicamente os locais de ordem natural, de origem natural, que a gente tem aí um representante muito conhecido que são os nossos rios, as nossas lagoas, né? Esses ambientes eles vão apresentar condições físicas, químicas e biológicas bem pertinentes a esse tipo de ecossistema. E aí temos também
os ambientes artificiais, que são aqueles resultantes de represamentos ou de alguma ação do homem para algum propósito. Então, que a gente tem aí como representante a represa, né? Um reservatório, um açude, um viveiro. No nosso estado, no estado do Amapá, nós temos a presença de algumas propriedades que utilizam-se dessas técnicas para o cultivo de animais, né? De animais aquáticos, no caso peixes e outros do grupo de animais aquáticos. Mas a obtenção de resultados positivos nesse cultivo também vai depender de um conjunto de ações que sistematicamente devem acontecer para que esse ambiente se torne satisfatório à sobrevivência desses animais. Então, deve-se ter um cuidado muito grande no que se refere a esse planejamento de ações. E, no caso do ambiente natural, o monitoramento que é feito, ele tem basicamente um objetivo de alguns benefícios para a população fazer o uso desse recurso, né? Então, abastecimento local, recreação e outras finalidades que tratam desses recursos naturais. Então, o que a gente pode dizer disso aí? Então, quem trabalha com monitoramento de corpos d'água é muito importante e você decidir, né? Na verdade, o acadêmico, quando ele inicia o curso, que ele começa a ter afinidade com algumas áreas, ele pode sim desenvolver o interesse tanto por um tipo de ambiente natural, como também um ambiente artificial. Então, no nosso estado, nós temos a possibilidade de fazer essa escolha e de levar adiante esse conhecimento aí para que você possa ter esse conhecimento, esse contato. Bom, seguindo para frente, nós vamos ter aí uma imagem que ela vai mostrar claramente para a gente essas regiões, tá, ao longo da lâmina d'água que se dividem e que sofrem uma influência da radiação solar e, consequentemente, dos nutrientes que porventura vão estar ali presentes nesse corpo d'água. Então, essa imagem ela vai mostrar para a gente a vegetação no entorno, né, nas margens. Nós temos uma região litorânea que a concentração da luz solar ela se dá de uma forma aqui na lâmina mais superficial. Nós temos já uma região que a gente chama de pelágica, onde vai haver um maior nível dessa água, chegando também a uma região mais profunda, cuja concentração dessa radiação solar ela vai diminuindo. Então, à medida que a radiação solar e os outros gases ali presentes eles vão diminuindo ao longo dessas zonas, as comunidades ali também vão se alterando e vão se caracterizando. Então, nós temos aí algumas espécies representantes desses grupos que, porventura, poderão sitiar aí essas zonas e vão desenvolver aí todos os seus processos que a gente vai já falar um pouquinho sobre eles, tá? Essa outra imagem, ela também mostra um pouco mais assim, claro, né, essa questão dos grupos ali presentes. Então, o que eu costumo sempre falar com os acadêmicos é que não adianta você querer ir para um local, estudar, fazer um monitoramento, se você não levar em consideração os grupos de organismos que estão ali presentes, porque o trabalho do monitoramento ele também vai consistir no acompanhamento desses organismos que a gente chama de organismos bioindicadores de qualidade da água. Então é muito importante nós levarmos em consideração esses grupos para desenvolver a nossa pesquisa. Então, na biologia,
ela precisa ter esse agrupamento de conhecimentos para que a gente possa trazer uma resposta mais coerente sobre algum tipo de alteração que aquele local esteja passando. Então, é muito importante. Então, por exemplo, lá no laboratório, nós já desenvolvemos algumas pesquisas com fitoplâncton, zooplâncton e também macrófitas aquáticas e peixes, uma caracterização dessa ictiofauna para trazer esse conhecimento sobre as condições daquele local. Então, um exemplo que a gente já desde 2009 a gente já vem trabalhando e vem acompanhando as alterações é a Lagoa dos Índios, que é um ambiente que está passando por esse processo de ocupação humana, de transformação por conta do desenvolvimento urbano, e a gente percebe que ao longo desses anos algumas alterações já estão visíveis e outras elas são percebidas ao longo desse estudo desses parâmetros que é muito importante de estarem agrupados, né? Que são os parâmetros físicos, químicos e os biológicos. E aí, a gente tem uma outra classificação para também fazer esse estudo do metabolismo, que é com relação à natureza química desses corpos d'água. Então, a gente tem aí em destaque no slide as principais características baseadas nessa origem aí. Então, nós temos água doce, salobra, salgada e por aí vai. Então, essa determinação, ela só vai ser possível de ser dada, de ser nomeada a partir desses estudos ao longo de um período sazonal. E aí a gente reforça que na nossa região nós temos períodos sazonais que eles se confundem, né? Então, temos um período que é mais chuvoso e um período menos chuvoso, mas nós não temos uma estação distinta ali, puramente aplicada num determinado período. Então, quem trabalha com esse monitoramento, ele precisa também levar em consideração essas situações aí do meio em que está inserido aquele corpo d'água, tá? E aí, trouxe uma ilustração somente para que vocês percebam que, no caso do nosso estado, como na região amazônica, nós vamos ter uma diversidade desses ambientes, inclusive muito próximos um do outro. E isso gera, na verdade, uma riqueza de dados, uma riqueza de informações da questão da biodiversidade ali presente. Então, é muito interessante quando se pode ter esse conhecimento e se chegar a essas informações aí dessa mudança muito próxima, geograficamente falando, de alterações de condições de ambiente, tá? Aí nós temos também uma outra vertente desse estudo, que é a distribuição quanto à periodicidade, né? Nós temos aí as águas que são permanentes e nós temos as águas que são temporárias. Então, trazendo isso para a nossa realidade, nosso estado, ele tem uma influência muito grande da maré. E nós percebemos que as chamadas áreas alagáveis ao longo do ano, né? Seja numa estação mais chuvosa ou menos chuvosa, esses ambientes, eles têm uma influência muito grande. As espécies de organismos aquáticos, elas também vão ter uma direta ligação com essa influência da maré. Então, em algumas épocas do ano, como a gente trabalha diretamente com alguns pescadores em algumas regiões, a gente conversa muito e vê com eles, por eles terem um conhecimento mais aprofundado ali daquela área, que em determinadas épocas do ano não se consegue pescar determinada espécie de peixe, ou que determinado grupo de animais, de micro-organismos, eles são mais presentes em uma determinada época do ano. E por que eu estou falando isso? Porque no caso dessa questão do ambiente ele ser permanente ou temporário,
isso também vai nos trazer um cuidado de se identificar esse tipo de influência, tá? Então, no caso do que a gente está tratando aqui do slide, aqui, essas águas elas podem ter sim, né? Podem ser aqueles locais que são fixos e tem aqueles locais que, porventura, podem desaparecer ou podem ter o seu volume d'água aí reduzido, né? E aí, a gente tem uma ilustração bem simples para trazer essas zonas e como esse nível, né, esse nível de água, ele pode aí estar sendo alterado, certo? E aí, gente, nós partimos para um outro ponto importante, que são as condições hidrometeorológicas. Então, toda vez que a gente tenta finalizar um trabalho de monitoramento ao longo de 12 meses, que eu vejo que é um período mínimo para se ter alguma resposta de caracterização de um ambiente, você precisa levar em consideração esses aspectos aí, tá? Morfométricos e físicos também. Então, nós temos aí alguns processos que precisam você precisa ter muita atenção ao tratar sobre eles. Então, por exemplo, temperatura do ar, radiação solar, a questão dos ventos. Então, esses aspectos, eles são importantes, eles precisam ser anotados, eles precisam ser visualizados ao longo dessas coletas para que a pessoa que vai estudar, o acadêmico, o pesquisador, que vá fazer esse levantamento, ele precise atentar para essas informações, porque elas vão sim, de alguma forma, interferir e vão influenciar para que as reações químicas ali dentro daquele local elas sejam acentuadas ou elas sejam retardadas, né? Então, nossa região amazônica, ela é uma região que ela sofre uma influência muito grande da radiação solar, dos raios solares. Então, os processos de produção primária e, consequentemente, do processo de decomposição e etc., ocorrendo ali naquele ambiente aquático, eles vão ter essas condições elas vão ter um papel importante. Então, a gente precisa sim conhecer um pouquinho, e aí a gente bate muito na tecla para os nossos acadêmicos que eu vou estudar uma dinâmica, né, de como funciona um ecossistema, então eu só vou estudar biologia. Não, você está completamente enganado. Você precisa estudar química e você precisa também estudar física, porque os três conhecimentos eles vão se agrupar. E aí a gente tem a legislação, né? É importante também destacar que os nossos corpos d'água, eles passam por essa regulação. Nós temos uma regulamentação nacional, nós temos uma regulamentação estadual. Então, no caso aqui, a resolução 357, ela vai tratar sobre essa distribuição dessas classes com relação à qualidade da água, né? Então, quando você pega todo o documento na íntegra, você vai ver lá que vai ser tratado sobre água doce, a água salobra e a água salina, né? Então, aqui nós temos os níveis que a gente chama. Esses níveis, eles serão divididos de acordo com cada uma das finalidades e também das condições que essa água ela vai apresentar. Então, essa resolução, particularmente, ela não atende especificamente às águas da região amazônica, ela trata de uma forma muito geral. Então, enquanto não se revisa e não se trata de uma reestruturação, se segue a resolução 357. Isso é uma opinião minha, tá, gente? Então, não tô aqui, enfim. Mas a nossa condição dos nossos ambientes aquáticos, eles são muito particulares, eles são têm características muito específicas da região, que se formos comparar com uma outra região, a gente não consegue chegar no entendimento com relação a isso, tá?
Aí a gente tem essa ilustração para a gente visualizar melhor essa distribuição dessas classes relacionadas à questão da qualidade da água. E como é que eu chego nisso aí? Então, você vai fazer justamente o monitoramento, você vai fazer as análises, ou em loco, ou você coleta a sua amostra, leva para o laboratório e você vai fazer uma padronização, você vai criar todo um protocolo de análises ao longo daquele período que você deseja estudar, para você justamente caracterizar esses locais. Então, é aconselhável para todo trabalho que seja desenvolvido nessa área que tenha um embasamento, né, nesses aspectos aí e que sejam feitas essas análises seguindo os padrões aí realmente exigidos e os trabalhos, os autores da área, para que o seu trabalho fique coerente, né? Então, é muito importante a gente sempre tenta deixar isso muito claro para quem quer desenvolver esses estudos aí nos recursos, nos corpos d'água, tá? E aí a gente tem aqui, rapidamente mostrando para vocês, a questão da utilização, né? No caso, água doce. Aqui a gente tem essa primeira imagem falando da questão da água doce e das classes em que elas se enquadram, tá? Nós temos aqui as águas salobras e as classes suscetivamente que elas se enquadram para cada finalidade. E nós temos a água salina, tá? Então, Luana, a gente consegue perceber esses ambientes no estado do Amapá? Então, a gente consegue sim perceber, nós conseguimos diferenciar e falta o quê? Falta estudo, falta mais gente, falta mais conhecimento na área para a gente poder ter um detalhamento e um embasamento melhor nesse sentido aí, certo? E aí, a gente tem as famosas propriedades químicas, né? Então, todos esses elementos aí que a gente está citando, eles são importantes nesse conhecimento, tá? Por exemplo, metais pesados. Aí tem muita gente que quando a gente fala, metais pesados, inclusive esse termo hoje, né? Ele já tá assim em desuso. Eles já arrumaram nomes mais bonitinhos e tal para usar com relação a esse termo. Mas nós temos uma área de garimpo e ela vai influenciar diretamente em alguns locais próximos. E essa região de garimpo ela é bem presente no nosso estado, no estado do Amapá, assim como as outras determinações químicas que precisam ser avaliadas. Então, quando você vai fazer toda a projeção de estudo do seu corpo d'água, você vai determinar quais são os parâmetros que são mais relevantes e a partir daí você vai desenhar o seu projeto, as suas perguntas, os seus problemas e levar adiante a sua pesquisa. Então, todas essas propriedades, elas são importantes. Isso não quer dizer que você tenha que envolver todas no seu trabalho. Você é quem vai determinar, baseado num estudo prévio, do que vai ser mais interessante para você, até por uma questão de logística, porque a gente sabe que quem trabalha com água não são materiais baratos, os reagentes, os equipamentos também, eles são difíceis de aquisição pelas universidades, pelos institutos, e quem faz, por exemplo, o pessoal que trabalha com cultivo, né, o pessoal que tem tanques, etc., açudes, e esse pessoal, eles têm uma certa dificuldade de fazer esse acompanhamento por conta do material ser um pouco caro, né? Bom, e aí, gente, esse metabolismo, né, ele se dá em três vias aí. Então, a gente tem a produção, a gente tem o consumo e a gente tem a decomposição. Todos esses três processos, eles vão funcionar gradativamente e simultaneamente. Então, essa imagem, ela traz para a gente um resumo simples do que seria, né, de como pode acontecer
esse funcionamento de um determinado ecossistema. Então, nós temos aí alguns atores, alguns componentes aí nessa participação para que ocorra esse processo tão importante no ecossistema aquático. Então, a gente tem ali a luz solar, a gente tem aqui nessa zona que a gente chama de eufótica o processo de produção, onde alguns gases, alguns elementos químicos, eles vão ser mais atuantes, eles vão estar mais presentes, tá? Partindo para uma zona que a luminosidade ela já não é tão acentuada, a gente tem aí o processo de decomposição, onde alguns micro-organismos vão ter o destaque para realizar esse processo. Então, o que se percebe hoje é que essa dinâmica que ocorre dentro do ambiente aquático, ela é uma dinâmica que ela está sofrendo com as alterações, e eu, como pesquisador da área, eu preciso saber separar e saber estudar cada um desses processos para poder determinar, por exemplo, por que que um ambiente tem uma concentração baixa de oxigênio numa época que era para estar uma concentração maior. Então, o que está acontecendo ali dentro? Está havendo um consumo maior de matéria orgânica? A produção de oxigênio ela caiu em virtude de quê? Então, todos esses processos aí, eles precisam ser analisados, tá? Aí a gente tem um resuminho do que seria esse processo de produção, tá? Então, basicamente, os organismos eles vão sintetizar essa matéria orgânica que está entrando ali. Sintetizando, eles vão ser os chamados justamente produtores primários, né? E eles têm um papel fundamental aí para a dinâmica, para o bom funcionamento desse ambiente, tá? Então, a gente tem aí as algas e as macrófitas aí como representantes desse grupo importante, tá? A gente tem os produtores se distribuindo em dois grupos, né? Os fotoautotróficos e os quimiotróficos, que vão desempenhar dentro das suas possibilidades aí o seu papel, ambos buscando justamente essa utilização de energia para essa síntese de matéria orgânica e, consequentemente, de alterar esse ambiente aí. E isso vai depender muito daquilo que é depositado, daquilo que é incluído aí nesse ambiente, tá? Trouxe essa imagem só para mostrar para vocês um extremo, né? O extremo, que é um ambiente cuja concentração desses componentes que são vitais para a sobrevivência de alguns grupos aquáticos, eles estão aí em declínio, né? Estão quase inexistentes, vamos dizer assim. Mas, aí você pode dizer assim, existe vida aí nesse local? Existe vida, né? Mas é uma vida restrita, organismos que são totalmente apropriados para esse tipo de condição. Então, por exemplo, essa água não é própria para banho, né? O ser humano consumir. Então, fica muito complicado de ela ser uma água classificada como aceitável para essa finalidade, certo? Já é um ambiente que a gente chama bastante alterado. E aí a gente tem logo em seguida o consumo, né? Que é um processo também muito importante dentro do ambiente aquático, que vamos ter aí essa distribuição de três grupos principais, que são os herbívoros, os carnívoros e os detritívoros, que vão atuar aí para esse consumo. Essa como é que eu posso dizer, competição por sobrevivência dentro desse local é quem vai dizer os organismos mais suscetíveis, os organismos mais adaptados, e aí a gente vai ter que também estudar um pouco da biologia de cada grupo, saber quais são as suas principais características aí, tá? A gente tem aí a cadeia alimentar ilustrando muito bem isso que eu acabei de falar. Por quê? Porque através da cadeia alimentar, nós vamos verificar justamente esses níveis tróficos e dizer se
está havendo um desequilíbrio se eu tenho somente aquela espécie de peixe ou somente aquela macrófita naquele local e eu não consigo ver outros grupos. E por que isso está acontecendo? Então, isso já é uma pergunta que você tem para responder no seu trabalho aí, no seu projeto, e tentar descobrir por que que uma espécie se sobressai ou se destaca dentro daquele ambiente, tá? Então, os estudos dos micro-organismos aí também é muito importante porque eles estão, olha, lá na base, né? Então, são os chamados produtores primários, como a gente já falou. E aí a gente tem a decomposição, que é um processo também que é ruim, né? Se a gente pensa já em decomposição, a gente já pensa em coisa ruim, mas enfim, ele acontece no ambiente aquático e ele vai ser realizado por alguns organismos ali presentes. A gente tem aí dentro desse processo alguns elementos que têm uma dificuldade de uma decomposição maior. E quando esse despejo ele acontece de forma acelerada ou desordenada, isso vai provocar nesse ambiente com certeza um desequilíbrio. Se eu só coloco muita coisa que ela tem uma dificuldade maior de ser absorvida ou dissolvida naquele local, consequentemente eu vou ter um aumento dessa concentração desse elemento. E aí a gente tem problema. A gente vai ter que ver baseado nesses estudos aí. A gente tem aí as comunidades que precisam ser estudadas, como eu já falei. Essas comunidades elas são importantíssimas, elas têm um papel fundamental para trazer essas respostas do que a gente procura de alteração. A gente tem uma outra ilustração também que eu trouxe para ficar mais claro de quem desses grupos de bioindicadores, e aí você pode selecionar um grupo. Não quer dizer que você vai ter que estudar tudo, porque é um negócio gigantesco. Então, tem gente que gosta de trabalhar com insetos, tem gente que gosta de trabalhar com bactérias, né, com protozoários, tem gente que trabalha com peixes, microcrustáceos e por aí vai. Então você tem que se identificar e seguir o bonde, né? Tentar levar o estudo para frente. E aí, esse processo de decomposição que a gente falou por último, ele traz o que a gente chama de eutrofização, que é um nomezinho, né, meio feinho, mas enfim, ele é um processo que consiste numa fertilização, um aumento nutricional desses ambientes. E aí, paralelo a isso, a gente tem a recuperação desses ambientes. Esses fatores que a gente chama de limitante, ele vai determinar justamente quem consegue sobreviver naquele local e quem não vai conseguir sobreviver. Quem vai mandar e quem vai ter que sair dali ou ter que procurar a sua sobrevivência em outro local. Então, esses dois processos, eles estão ali atrelados e eles precisam realmente ser estudados com atenção. A gente tem aí coisas importantes nesse sentido, que são as características desse ambiente, eu preciso identificar. Eu preciso verificar quais são os agentes responsáveis por esse processo de eutrofização. E depois eu vou verificar como recuperar, que medidas eu posso utilizar para tentar modificar essa condição, para tentar melhorar, para tentar trazer um pouco de resultados positivos, né, com esse estudo, com esse levantamento e com a introdução dessas técnicas, né? Elas podem ser químicas, biológicas ou mecânicas também, dependendo do que se esteja disponível no momento, tá certo? A gente tem aí uma foto que ela mostra muito o nosso dia a dia, que são os métodos de análises, né? De controle de qualidade. Então, hoje em dia é muito importante por conta de uma busca de uma qualidade no que se refere ao consumo de água humano. Então, retirar a água dos nossos corpos da água para consumo é extremamente importante que seja feito esse acompanhamento, tá, pessoal? E aí, eu finalizo a minha palestra por aqui, agradecendo a todos vocês, dizendo que existem muitas outras coisas que a gente pode conversar e
dizer que realmente é um estudo muito, muito interessante e muito fascinante. Então, qualquer coisa é só procurar a gente, quem quiser se juntar ao nosso grupo e participar, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu queria agradecer pela atenção, desculpem qualquer falha, mas a gente é a primeira vez e é isso. Obrigada.